Olá pessoal, meu nome é Débora Souza, eu sou residente no subprojeto Química, no programa Residência Pedagógica da Universidade Vale do Acaraú e estamos atuando na escola Professor Luiz Felipe. Vou falar hoje sobre as funções orgânicas dos ésteres e o objetivo dessa videoaula é que os alunos identifiquem os ésteres no composto e que saibam a nomenclatura do mesmo. Como vocês sabem, muitos dos compostos orgânicos estão inseridos no nosso meio, no nosso cotidiano, não tão diferente quanto os ésteres. Os ésteres estão inseridos no nosso cotidiano, como vocês podem ver na imagem, no óleo de soja, que muitos sabem que é aquele óleo de cozinha que a gente compra no supermercado, na mercearia, os sabões, sabonetes, que também utilizamos todos os dias, e as ceras. Cera de abelha, vocês sabem que é uma das ceras mais famosas que existe, né? Então, também existe, e também o éster está inserido nessa cera de abelha. Então, como vocês podem reparar, os ésteres estão muito dentro do nosso cotidiano. Às vezes, dentro da química, percebemos, ou achamos também, que muitas das substâncias que falamos e que a gente traz para vocês não estão inseridos no nosso cotidiano. Por mais que nós tentamos identificar, às vezes fica difícil. Então, só para vocês entenderem o como os ésteres estão inseridos no nosso cotidiano. Como podemos identificar um éster na cadeia carbônica? Seja qual função, ele pode vir em qualquer parte da cadeia carbônica, como vocês podem perceber. Na primeira imagem, vocês estão vendo que tem um R ligado ao carbono, e o carbono está ligado a 2 oxigênios, uma ligação dupla e uma com a ligação simples, mais um radical, e esse radical é justamente o que vai ser inserido no oxigênio que está apenas com uma ligação. Nessa parte de vermelho destacada para vocês podem entender que o radical, o carbono e os oxigênios fazem o éster. Como vocês podem identificar, o radical normalmente são carbonos e hidrogênios, tanto o radical que está ligado ao carbono quanto o radical que está ligado ao oxigênio. O oxigênio que tem apenas uma só ligação, ele vai precisar de um radical porque o oxigênio faz 2 ligações dentro do composto. Falando já um pouco sobre as nomenclaturas, temos a do prefixo e as do infixo. E o que seria, Débora, os prefixos e os infixos dentro da nomenclatura? São as palavras que, dependendo do composto e como identificamos dentro do composto, referente ao nome. Você conseguir ver o nome de um composto e conseguir delimitar quantos carbonos tem, quantas ligações ele tem e qual a função orgânica que ele vem. Então, no caso, podemos perceber que o prefixo sempre vai ser o número de carbonos, como vocês estão vendo na imagem. Um carbono, o prefixo seria met, 2 carbonos, o prefixo seria et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos ex e assim sucessivamente. Dentro dos radicais, conforme acabamos de ver anteriormente, nesses R's, do R que está ligado ao carbono e do R que está ligado ao oxigênio, eles vão entrar na regra do prefixo também. Cada um com a sua especificidade. E do infixo
seria o tipo de ligação. An, ligações simples, aquela ligação que está ligada aos radicais, por exemplo, são ligações simples. O em, ligações duplas. Vocês podem ver aqui que o carbono tem um carbono com a ligação dupla no oxigênio, mas no caso da nomenclatura ele não entraria, porque as ligações duplas seriam contadas conforme fosse de carbono para carbono, uma ligação de carbono para carbono, e ali é uma ligação de carbono para oxigênio. O infixo in, que seria ligações triplas, o dien, que seria duas ligações duplas, e o din, duas ligações triplas. Na nomenclatura do éster, especificamente do modelo IUPAC, porque estamos falando no modelo IUPAC e não no modelo usual. O modelo IUPAC é a nomenclatura que é aceita nos vestibulares, no Enem, então fica mais fácil entendermos e aprendermos a nomenclatura IUPAC, porque vai ser muito mais benefício para a gente. No prefixo, a nomenclatura do éster começa sempre também no prefixo. O prefixo que a gente acabou de conversar sobre, o prefixo seria os números de carbonos que tem nos radicais. O infixo, que seria o tipo de ligação dupla, simples ou tripla. O ato, porque essa palavra, o ato, vai estar inserida na nomenclatura do éster. Cada função orgânica tem uma especificidade. No caso do éster, o ato faz com que podemos identificar que dentro daquele composto tem a função éster e o nome do radical. No caso, esse segundo nome do radical seria aquele radical que está ligado ao oxigênio e não o radical que está ligado ao carbono. Como a gente pôde identificar lá no início, como a gente conseguiria ver dentro do composto o éster, no caso, e finaliza sempre com a letra A. No caso desse composto que eu estou mostrando para vocês, vocês também podem perceber, são 4 carbonos, 2 oxigênios e um carbono ligado àquele oxigênio, ou seja, os radicais que estávamos falando são justamente esses carbonos que estão um ligado ao carbono e outro ligado ao oxigênio. E como seria a nomenclatura desse éster específico? Então, se são 4 carbonos, como a gente pode identificar, 4 carbonos tem o prefixo but. Ligações simples tem o infixo an. Por que falamos do infixo an e por que são apenas ligações simples? Porque a ligação dupla do carbono e do oxigênio não vai entrar, porque na nomenclatura as ligações duplas seriam entre carbonos e carbono. O ato, que vem da função éster. Metil. Por que de onde vem o metil? O metil vem do nome do radical, que acabamos de ver, que seria inserido dentro da nomenclatura do éster. E metil porque é só um carbono nesse álcool que foi formado. Então, um carbono que está ligado ao oxigênio. Então, um carbono seria met. Metil seria o formato desse álcool. Então, seria metil. E a finalização A. Então, o nome, juntando todas essas palavras, conforme o modelo IUPAC apresenta, o nome desse composto que eu estou apresentando para vocês é butanoato de metila. Certo, pessoal? Então, as aplicações dos ésteres. Onde podemos ver
e inserir e onde os ésteres estão no meio também do nosso cotidiano. Os ésteres são usados nas fabricações de medicamentos, cosméticos do tipo maquiagem, hidratantes, perfumes, ceras, porque além da cera da abelha também é encontrado na cera da carnaúba, que é uma planta que está muito inserida no nosso meio ambiente. E no caso também são usados como flavorizantes. Mas, Débora, o que é flavorizante? Flavorizante são aditivos químicos que intensificam, ou seja, que aumentam o sabor e o aroma de alguns produtos que utilizamos. Como assim? Quando vocês estão mascando um chiclete ou comendo um bombom que tem o sabor de abacaxi, que tem o sabor de maçã verde, esses sabores são característicos da aplicação do éster dentro daquele produto, para que tenha esse sabor e esse cheiro. Então, o fato de ter a aplicação do flavorizante éster dentro do produto faz com que ele tenha esse cheiro e esse sabor de abacaxi e também de maçã verde. São um dos aromas que os ésteres são inseridos, tá bom, pessoal? Muito, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma vocês terem entendido melhor sobre os ésteres, tá? Obrigada, pessoal.